Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano que passa a transmitir diretamente do Principado de Mônaco, na viagem apostólica de Sua Santidade, Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana e José. Papa Leão, neste momento, conclui a sua visita de cortesia ao Príncipe de Mônaco, Alberto II, e se dirige para a Catedral da Imaculada Conceição para o encontro com a comunidade católica. Momento especial, Papa agora de Papa Móvel, passa no breve trajeto que liga o Palácio até a Catedral de Nossa Senhora Imaculada, também conhecida como a Catedral de São Nicolau. É a principal igreja de Mônaco, localizada em Monacoville, consagrada em 1875 e construída em estilo romano-bizantino, com pedra branca de La Turbie, e abriga os túmulos da família Grimaldi, incluindo a princesa Grace. Foi construída em 1875, no local da antiga igreja de São Nicolau, uma igreja do ano de 1252. A catedral é o centro da vida religiosa do Principado, que, recordamos, tem o catolicismo como a religião de Estado. Santo Padre, o Papa Móvel se detém, saúda os fiéis e, naturalmente, abençoa as crianças. O gesto que toda quarta-feira nós temos durante a audiência geral. Santo Padre, que chegou por volta das 9 horas da manhã, horário local, proveniente de Roma, do Vaticano, em helicóptero. A visita, depois da recepção oficial com as autoridades civis e eclesiásticas, a visita ao Palácio do Príncipe de Mônaco, com a cerimônia de boas-vindas, a visita de cortesia. E nós tivemos o primeiro dos 4 discursos do Papa Leão XIV. Um discurso em que o Santo Padre, mais uma vez, falou da sua felicidade de estar visitando o Principado de Mônaco, uma cidade-estado que se distingue pelo profundo vínculo que une a Igreja de Roma e a fé católica. Várias bandeiras, entre as quais também podemos notar a bandeira do Brasil. A fé católica que o vosso país, disse o Santo Padre nas suas palavras, no primeiro discurso à comunidade do Principado de Mônaco, a fé católica que o vosso país é dos poucos a ter como religião de Estado, coloca-nos perante a soberania de Jesus, que interpela os cristãos a tornarem-se no mundo um reino de irmãos e irmãs, uma presença que não oprime, mas eleva, que não separa, mas une. Pronta a sempre a proteger com amor toda a vida humana, em qualquer momento e condição, para que ninguém seja jamais excluído da mesa da fraternidade. É a perspectiva, disse o Papa, da ecologia integral, que sei que vos é muito cara, referindo-se ao povo do Principado de Mônaco. Confio, disse ainda o Papa, ao Principado de Mônaco pelo vínculo tão profundo que une a Igreja de Roma, um compromisso de todo especial no aprofundamento da doutrina social da Igreja
e na elaboração de boas práticas locais e internacionais que manifestem a sua força transformadora, também numa cultura pouco religiosa e muito secularizada. A forma de abordar os problemas, típica do magistério social, pode revelar a grande luz que emana do Evangelho para o nosso tempo. Um tempo em que para muitas pessoas é tão difícil ter esperança. Papa ainda de Papa móvel, por entre os fiéis, lentamente vai se dirigindo para a Catedral da Imaculada Conceição. Nós teremos o encontro com a comunidade católica. Na sequência, o Santo Padre irá se encontrar com os jovens e os catecúmenos diante da igreja de Santa Devota. O Papa móvel, o Papa se dirige então para a Catedral da cidade. O Papa, quando falava no seu discurso sobre a composição plural da comunidade do Principado, que faz deste país um microcosmo, para cujo bem-estar contribui, disse ele, uma minoria ativa de nativos locais e uma maioria de cidadãos provenientes de outros países do mundo, muitos dos quais desempenham funções importantes, consideráveis no setor econômico e financeiro. Ele disse, para alguns, morar aqui representa um privilégio e para outros um apelo específico a perguntar-se sobre o seu lugar no mundo. Aos olhos de Deus, nada se recebe em vão, recordava então o Santo Padre, como Jesus nos dá a entender na parábola dos talentos. O que nos foi confiado não deve ser enterrado, mas sim colocado em circulação e multiplicado no horizonte do reino de Deus. Imagens que chegam até você do Principado de Mônaco, o Santo Padre ainda pelas ruas que dão acesso à Catedral da cidade, onde nós teremos esse encontro com a comunidade católica. Momento definido já como uma visita histórica. Principado de Mônaco, que aguardou tanto o sucessor de Pedro nessa sua primeira viagem à Europa fora da Itália, é um sinal concreto de proximidade e encorajamento na fé, não só para a comunidade desse pequeno Estado católico, mas para toda a humanidade. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, na conversa com a mídia vaticana, disse que espera que essa viagem dê novo ímpeto à missão da igreja local. Nesse momento, o príncipe Alberto deixa o palácio e vai ele também se dirigir até a catedral da cidade, junto com a princesa Charlene. Cardeal Parolin disse que espera que essa viagem dê novo ímpeto à missão da igreja local, consolidando o compromisso comum em frentes urgentes, como a proteção da criação, a defesa da vida e a promoção de uma solidariedade internacional, sem esquecer os mais vulneráveis. Esse é o primeiro destino europeu fora da Itália, visitado pelo Papa Leão XIV,
o que o torna uma escolha original. Historicamente, recordava também o Cardeal Parolin, essa viagem possui um significado especial, visto que a última visita de um sumo pontífice a Mônaco remonta ao século XVI, quando Paulo III a visitou no âmbito das negociações de paz entre Carlos V e Francisco I. Existem também inúmeros pontos de convergência entre a Santa Sé e Mônaco, onde a religião, recordamos mais uma vez, a religião católica ainda é a religião de Estado. Algo bastante excepcional, diga-se de passagem, no atual contexto europeu, particularmente na defesa da vida e em outras questões bioéticas. Por fim, os quase 40 mil habitantes do Principado, aproximadamente 10 mil são monegascos e permanecem muito ligados às suas tradições e devoções particulares, fundamentos da sua identidade, da sua unidade e da continuidade das instituições. Recordava o Cardeal Parolin a importante celebração da Santa Devota no final de janeiro. Diante da igreja de Santa Devota, teremos o encontro depois do Santo Padre com os jovens e adolescentes. Portanto, a visita institucional do Papa está perfeitamente em sintonia com a visita pastoral do sucessor de Pedro. Recordamos que o Santo Padre também é chefe de Estado, né? A escolha de Mônaco pelo Santo Padre para sua visita também faz parte de uma lógica estratégica que pretende ser coerente com a tradição diplomática da Santa Sé. Essa viagem, aliás, ela demonstra uma continuidade com o pontificado anterior, falamos do Papa Francisco, que via o Mediterrâneo como um laboratório de paz, no qual se poderia desenvolver a convivência das diferenças. Já na década de 50, o italiano Giorgio La Pira havia compreendido o valor e o papel geográfico do espaço mediterrâneo como um ponto focal da paz mundial. Neste momento, o Santo Padre chega até a Catedral da Imaculada Conceição, sendo recebido. O Santo Padre é acolhido pelo arcebispo de Mônaco, Monsenhor Dom Dominique Marie Davi, que acolhe então o Santo Padre. Momentos antes, tivemos a acolhida do príncipe Alberto e da princesa Charlene. E esse momento, então, de encontro do Papa com a comunidade católica. O príncipe Alberto e a princesa Charlene, nesse momento, entram no interior da catedral que, recordamos, ligada à família Grimaldi. Presença da Ordem de Santo Sepulcro, Cavaleiros de Malta. Imagens do interior da Catedral da Imaculada Conceição. Santo Padre, nesse momento, então, faz sua entrada na Catedral, beija o crucifixo, como é a tradição, é recebido pelo pároco, e abençoa os fiéis com a água santa.
pela nave central. Quando encontra a comunidade, então, católica, Papa visita Mônaco para confirmar os seus irmãos da fé, consciente de que o testemunho de uma comunidade católica forte, coerente no seu testemunho de fé e numa vida dedicada ao serviço do bem comum pode ser uma fonte de estima, recordava na conversa com a mídia vaticana o cardeal Parolin, e por que não de inspiração para outros países europeus que partilham as mesmas raízes. Concretamente, a visita do Papa incentivará as pessoas a aprofundarem a sua vida de fé por meio da busca da verdade e certamente convidará a renovar o seu desejo de vida interior. E o canto do Tu és Petrus, Tu és Pedro. Canto do Tu és Petrus. Teremos agora a saudação do arcebispo de Mônaco, Dom Dominique Marie Davi, no encontro com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Conceição. Très Saint-Père, je tiens d'abord à vous exprimer mes remerciements les plus Santo Padre, gostaria antes de mais nada de expressar-lhe meus mais sinceros agradecimentos em nome da Diocese de Mônaco. Sua visita é para nós uma honra e uma bênção. Nossa igreja se preparou para a sua visita e, nesse momento, louva ao Senhor por esse tempo de graça. Hoje, por meio de sua presença, Deus visita seu povo e Cristo Jesus cuida de seu rebanho que está em Mônaco. Que alegria recebê-lo de maneira especial nesse lugar. Como toda catedral, esse edifício de pedra é o coração pulsante da nossa diocese. É também um ponto de referência para todo o nosso país, um lugar respeitado, amado e frequentado por todos. Aqui compartilhamos os momentos de alegria e de dor que marcam a vida do nosso país. Erguida sobre a famosa rocha do Principado, ela nos lembra que Cristo é a nossa verdadeira rocha, fundamento e pedra angular do seu corpo, que é a Igreja. Santo Padre, como pastor dessa diocese, tenho o prazer de lhe apresentar algumas das pedras vivas da nossa comunidade, na diversidade das paróquias, dos serviços e dos movimentos que a compõem. Tenho certeza da nossa determinação em nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para nos tornarmos os discípulos missionários que o Senhor espera.
est dédiée à Notre-Dame. Nossa catedral é dedicada a Nossa Senhora no mistério da sua Imaculada Conceição. É para ela que nos voltamos espontaneamente quando desejamos elevar a Deus nossas orações e nossas súplicas. E é ela que, entre sombras e luzes, sustenta nosso caminho de fé e esperança. É, portanto, sob o seu olhar que desejamos agora nos voltar para o Senhor. Unidos na oração da Igreja, confiamos uns aos outros à graça onipotente de Deus. Saudação de boas-vindas do arcebispo de Mônaco, Dom Dominique Marie David, a Papa Leão XIV. Que Deus venha em meu auxílio. Eu sou Deus vivo. Não quero a morte do pecador, mas que ele viva. Teremos o canto agora do Salmo 118. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus mandamentos. Ao cumpri-los terei minha recompensa. Eu sou Deus vivo, não quero a morte do pecador, mas que ele viva. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À l'égard d'eux, j'aurai ma récompense.
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus mandamentos. Ao cumpri-los terei minha recompensa. Mostra-me como guardar a tua lei, para que eu observe de todo o coração. Guia-me pelo caminho da tua vontade. Ali eu me deleito. Inclina meu coração para as tuas exigências, não para o lucro. Desvia os meus olhos dos ídolos. Que os teus caminhos me deem vida. Pelo teu servo, cumpra a tua promessa, que nos fará adorar-te. Afasta de mim a injúria, que me assusta. As tuas decisões são benéficas. Desejei os teus preceitos. Pela tua justiça faz-me viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Salmo 33. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar-me-ei no Senhor. Que os pobres me ouçam e se alegrem. Magnifiquem comigo o Senhor. Exaltemos todos juntos o seu nome. Busco o Senhor, Ele me responde. De todos os meus temores Ele me livra. Quem para Ele olha resplandecerá, sem sombra nem turvação no rosto. Um pobre clama, o Senhor ouve. Ele o salva de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acompanha ao redor para libertar aquele que o teme, aqueles que o temem. Provai e vede, o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra seu refúgio. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Toutes les étoiles du Seigneur répondent. Demeurez-vous en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Santos do Senhor, adorai-o. Nada falta àqueles que o temem. Os ricos perderam tudo, passam fome. Quem busca o Senhor não carecerá de nenhum bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Vinde, meus filhos, ouvi-me, para que eu vos ensine o temor do Senhor. Quem, pois, ama a vida e deseja os dias em que verá a felicidade, guarda a tua língua do mal e teus lábios de palavras traiçoeiras. Evita o mal, faz o que é bom, busca a paz, procura. O Senhor olha para os justos, Ele escuta, atento aos seus clamores. O Senhor enfrenta os ímpios para apagar da terra a sua memória. O Senhor ouve aqueles que o invocam. De todas as suas angústias, Ele os liberta. Ele está próximo do coração contrito. Ele salva o espírito abatido. Desgraça sobre desgraça para o justo, mas o Senhor sempre o libera. Ele cuida de cada um de seus ossos, nenhum será quebrado. O mal matará os ímpios. Eles serão castigados por terem odiado o justo. O Senhor resgatará seus servos. Não haverá castigo para quem encontra nele seu refúgio. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nous avons un défenseur devant le Père. Temos um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima oferecida pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Teremos agora a homilia na celebração da hora média com a comunidade católica no Principado de Mônaco, na Catedral da Imaculada Conceição. Nous avons un avocat auprès de Dieu et devant Dieu. Queridos irmãos e irmãs, temos um advogado perante Deus e junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Com essas palavras, o apóstolo João ajuda-nos a compreender o mistério da salvação. Na nossa fragilidade, sobrecarregados pelo fardo do pecado que marca a nossa humanidade, incapazes de abraçar, somente com as nossas forças, a plenitude da vida e da felicidade, fomos alcançados pelo próprio Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele, afirma o apóstolo, como vítima expiatória, tomou sobre si o mal do homem e do mundo, carregou-o conosco e por nós, passou por ele, transformando-o e libertou-nos para sempre. Le Christ est le centre dynamique, le cœur de notre foi. Et c'est à partir de cette position Cristo é o centro dinâmico, é o coração da nossa fé. E é a partir dessa centralidade que gostaria de me dirigir a vós, ao mesmo tempo que saúdo cordialmente Sua Alteza, o Príncipe Alberto, Sua Excelência Reverendíssima Dom Dominique Marie Davi, os sacerdotes e os religiosos e religiosas aqui presentes, expressando a todos vós a alegria de estar aqui e de partilhar o vosso caminho eclesial. Olhando para Cristo como advogado em referência à leitura que acabamos de ouvir, gostaria de propor-vos algumas reflexões. A primeira diz respeito ao dom da comunhão. Jesus Cristo, o justo, ao interceder pela humanidade junto ao Pai, reconcilia-nos com Ele e entre nós. Ele não vem para proferir um julgamento que condena, mas para oferecer a todos a sua misericórdia, que purifica, cura, transforma e nos torna parte da única família de Deus. O seu caráter compassivo e misericordioso torna-o advogado, em defesa dos pobres e dos pecadores. Certamente não para favorecer o mal, mas para os libertar da opressão da escravidão, tornando-os filhos de Deus e irmãos entre si. Não por acaso os gestos realizados por Jesus não se limitam à cura física ou espiritual da pessoa, mas abraçam também uma importante dimensão social e política. A pessoa curada é reintegrada em toda a sua dignidade na comunidade humana e religiosa, da qual havia sido excluída, muitas vezes, precisamente por causa da sua condição de doença ou pecado. Esta comunhão é o sinal por excelência da Igreja, chamada a ser no mundo o reflexo do amor de Deus, que não faz distinção de pessoas. Neste sentido, gostaria de dizer que a vossa Igreja, aqui no Principado de Mônaco, possui uma grande riqueza. Ser um lugar, uma realidade onde todos encontram acolhimento e hospitalidade, naquela combinação social e cultural que constitui uma vossa característica típica.
Na verdade, o Principado de Mônaco é um pequeno estado habitado, mas de forma diversificada, por monegascos, franceses, italianos e pessoas de muitas outras nacionalidades. Um pequeno estado cosmopolita, no qual há variedade de origens, se associam também outras diferenças de natureza socioeconômica. Na Igreja, tal pluralidade não se torna nunca motivo de divisão em classes sociais, mas, pelo contrário, todos são acolhidos enquanto pessoas e filhos de Deus. E todos são destinatários de um dom de graça que encoraja a comunhão, a fraternidade e o amor mútuo. Esse é o dom que provém de Cristo, nosso advogado junto do Pai. Com efeito, todos fomos batizados nele. E por isso, afirma São Paulo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos sois um só, em Cristo Jesus. Il me semble toutefois nécessaire de souligner un deuxième aspect. Há, porém, um segundo aspecto que me parece necessário sublinhar: o anúncio do Evangelho em defesa do homem. Desejando que todos acolham a boa nova do amor e do Pai, Jesus assume o papel de advogado, sobretudo em defesa daqueles que eram considerados abandonados por Deus e que são tidos como esquecidos e marginalizados, tornando-se a voz e o rosto do Deus misericordioso que defende, com justiça, o direito de todos os oprimidos. Assim sendo, penso numa igreja chamada a tornar-se advogado, ou seja, a defender o homem integral e todo ser humano. Trata-se de um caminho de discernimento crítico e profético, destinado a promover um desenvolvimento integral da humanidade que respeite a sua dignidade e identidade autêntica, bem como o seu fim último, que remete para o mistério de plena comunhão com a Trindade divina e entre nós. Esse é o primeiro serviço que o anúncio do Evangelho deve realizar. Iluminar a pessoa humana e a sociedade para que, à luz de Cristo e da sua palavra, descubram a própria identidade, o sentido da vida humana, o valor das relações e da solidariedade social, o fim último da existência e do destino da história. A esse respeito, desejo incentivar-vos a servir a evangelização de modo apaixonado e generoso. Anunciai o Evangelho da vida, da esperança e do amor. Levai a todos a luz do Evangelho para que a vida de cada homem e mulher seja defendida e promovida desde a sua concepção até o seu fim natural. Oferecei novos mapas de orientação capazes de conter aquelas investidas do secularismo que ameaçam reduzir o homem ao individualismo e fundar a vida social na produção de riqueza. É importante que o anúncio do Evangelho e as formas de expressão da fé, tão enraizadas na vossa identidade e sociedade, estejam atentas ao risco de se reduzirem a um hábito, ainda que positivo. Uma fé viva é sempre profética, capaz de suscitar perguntas e gerar provocações. Estamos realmente defendendo o ser humano? Estamos protegendo a dignidade da pessoa na salvaguarda da vida em todas as suas fases? Será que o modelo econômico e social vigente é realmente justo e caracterizado pela solidariedade? Estará ele impregnado da ética da responsabilidade que nos ajuda a ir além da lógica da troca de equivalentes e do lucro como fim em si mesmo?
para construir uma sociedade mais equitativa? Caríssimos, manter o olhar fixo em Jesus Cristo, nosso advogado junto do Pai, gera uma fé enraizada na relação pessoal com Ele. Uma fé que se torna testemunho, capaz de transformar a vida e renovar a sociedade. Essa fé precisa ser anunciada com instrumentos e linguagens novos, inclusive digitais, e todos devem ser introduzidos e formados nela de modo contínuo e criativo. Isso vale em particular para aqueles que estão a abrir-se ao encontro com Deus, aos catecúmenos e aos que retomam a sua caminhada de fé, aos quais recomendo que dediqueis uma atenção especial. Que a vossa Santa Padroeira Virgem e Mártir devota vos inspire com seu exemplo e que Maria Santíssima Virgem Imaculada interceda por vós e vos guie sempre ao longo do caminho. Palavras conclusivas do Papa Leão, na sua homilia, na celebração da hora média, com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Conceição, no Principado de Mônaco. Inclina o meu coração para a tua palavra, Senhor, meu Deus. Oremos. Senhor, Tu estás sempre em ação para salvar os homens, mas nesse tempo da Quaresma, Tu ofereces mais amplamente a Tua graça ao Teu povo. Olha com benevolência para todos aqueles que Te pertencem. Que o Teu amor proteja e fortaleça tanto os catecúmenos quanto os batizados. Por Cristo, nosso Senhor. E temos agora a bênção apostólica. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E assim conclui-se esse momento de oração na Catedral da Imaculada
Conceição, no Principado de Mônaco, encontro do Santo Padre com a comunidade católica. Santo Padre, agora na conclusão, deixará a Catedral pela nave central e vai se dirigir para o próximo compromisso seu, que é o encontro com os jovens e os catecúmenos diante da igreja de Santa Devota. Uma foto de rito, presença do príncipe Alberto, da princesa Charlene. Momento em que as fotos também de recordação e a conclusão final do Santo Padre, que a vossa santa padroeira, a Virgem Mártir Devota, vos inspire com seu exemplo e que Maria Santíssima, Virgem Imaculada, interceda por vós e vos guie sempre ao longo do caminho. Nós concluiremos agora essa transmissão, aguardando, dentro de mais alguns instantes, o início da próxima, que é o encontro do Santo Padre, então, com os jovens e os catecúmenos diante da igreja de Santa Devota. Santo Padre continua a sua saudação aos presentes e desejando a você também ainda um bom dia, um bom sábado. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.